36 anos, não está trabalhando. Normalmente, uma pessoa que não está trabalhando tem tendência a ser estagnada, né? Porque, afinal de contas, todos nós nascemos para ter um propósito. A mãe assistiu um vídeo sobre a medicina chinesa, porque esse rapaz já tinha feito vários tratamentos. Qual é a queixa principal dele? Ele ficava o dia inteiro deitado na cama, muito apático, e quando ele levantava, ele tinha surtos de raiva. E olha a dicotomia, é um absurdo. Um homem passivo, de 36 anos deitado, e de repente ele levantava e tinha um surto de ódio. Ele tem essa língua. Tinha, né? Que isso foi bem no começo, a língua bem obesa, de 36 anos. Então, a queixa principal dele, eu falei assim, de tudo que você tem, o que mais te incomoda, seja físico, emocional, digestivo. Ele falou assim, o que mais me incomoda é a apatia. Eu não tenho vontade de fazer nada. Ele não falou nada do golpe de fúria. Primeiro foi a apatia. E acontece uma coisa estranha, às vezes eu estou andando e meu corpo trava. Eu travo, não consigo me mexer e às vezes tenho uma sensação de desmaio. E já caí algumas vezes. Então a primeira coisa que eu pedi para ele fazer os exames, né? Então ele tinha muita dificuldade de ir a médico, porque já tinha feito vários exames, decepcionado com a medicina. Eu falei, não, a gente precisa do exame clínico. E aí ele começou a ir ao médico, começou a realizar todos os exames e tudo idiopático, que é causa desconhecida. Não tinha nada. E fez vários exames e aí ele voltou, isso demorou uns 6 meses, até que ele resolveu realmente ficar aqui durante 2 meses e aí eu comecei a tratar, depois que ele fez os exames, tá? Devido à paralisação, à paralisia, ao desmaio, eu fiquei com receio, pedi outros exames. Aí eu comecei e fui fazer o diagnóstico. O que aconteceu? A primeira parte é a queixa principal. Então, primeiro, eu olhei aqui, a questão dele com a queixa principal era a apatia. Então, eu fui nas 7 perguntas da apatia. Quando começou? Desde criança. Impressionante esse quadro, tá? Eu quis trazer para vocês olharem como que é sempre me sentir apático. E aí eu fui, desde criança, como? Não, na escola. Eu lembro, comecei a estudar primário. Sempre fui uma criança introspectiva, quieta, com uma apatia enorme. Aí eu botei aqui, 30 anos, início. Fatos relacionados à queixa principal. Nunca conheci meu pai e sempre tive aquele desejo de conhecer meu pai. E até hoje eu não sei quem é meu pai. Minha mãe falou que meu pai faleceu, mas não tem uma foto, não tem nada. Então, aquela insatisfação, os fatos relacionados, essa relação com o pai. Fatos relacionados ao início da queixa. E aí, a frequência. Ele falou, ó, é muito pior pela manhã. A frequência de 0 a 10. Qual é a intensidade de como você acorda? A intensidade, ele falou, 10. De manhã eu não tenho vontade de sair da cama. Então, sempre tive essa questão, às vezes eu me abro com minha mãe, não consigo saber o que aconteceu com meu pai, e isso eu fui esquecendo ao longo da vida, mas assim, se eu pudesse, não levantava da cama. De manhã não sinto apetite nenhum, não tenho força para levantar, e é onde eu sinto a maior paralisia. O que vocês acham aqui? Aqui falta o quê? Na hora de manhã sobe o quê? O yang, o calor. Então ele sente mais frio. E o pulso dele, lento. Olha só, já começaram a 56 batimentos por minuto. Então isso aqui, ó, logo no comecinho, já muda o diagnóstico. Se você entrar, o que aconteceu com seu pai? Aí você entra na emoção, aí já vai na fome, aí você se perde. Você tem que ficar aqui até acabar a queixa principal. E aí eu fui nas características. Como é que você sente? Que apatia é essa? O que você sente? Aí ele falou, não sinto nada, sinto indiferença. E ele falava para mim, parecia que era um robô. Não, mas você sente o quê? Nada. Não tinha emoção nenhuma. E aí você pega isso como uma deficiência de quê? Sangue. Muito magro, perdeu 20 quilos. Aí eu fui e falei, não, mas você tá se alimentando bem? Ele falou, 7 suplementos. Quanto tempo você não come feijão? 5 anos. Quanto tempo você não toma café da manhã? Nem lembro. Há mais de 10 anos. Por que você toma tudo isso? Internet. Nutrólogo, nutricionista, vai saindo procurando um monte de gente, a consulta online, um monte de consulta e 7 suplementos. E alimento mesmo, isso que nasce da terra, que vem da natureza. Você come o quê? Fruta, ovo, carne, feijão? Quase nada. Quase morto. Ele tirou, ficou com a cueca assim, ó, osso. E tonto. Eu fiquei até com receio de atender, muito fraco. E aí,
A característica é assim, eu me sinto mal. Eu só vim porque minha mãe me trouxe assim, pediu muito para eu vir, porque eu não queria nem vir de São Paulo. Aí o que aconteceu? Como o pulso tá lento e ele estava muito frio, eu fiquei com a esperança de usar o quê? E ele levou para casa 2 mochas, usou todos os dias. Vocês vão ver aonde que ele usou a mocha, tá? Então esse frio já mostra que a ausência de fome, junto com a deficiência de sangue, você vê, eu tô na queixa principal ainda, não fui sede, fome, nada, só mostrei a língua para vocês. Essa deficiência de sangue está junto com a deficiência de... Por quê? Porque quando eu vi ele muito magro, aqui você já pode perguntar, você tem fome? Porque tem a ver com a queixa, entendeu? E aí, logo depois vem qual pergunta? Então aqui, ó, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. O que melhora? Quase nada melhora. Eu gosto de ficar deitada em casa sem me aborrecer. E o que piora? Movimento, frustração. Piora muito, porque ele já está sem sangue, está muito frustrado. Agora, olha só. Quem é que paga os boletos? Olha só onde é que vem um vazio. A mãe paga os boletos todos. Há quanto tempo você está sem trabalhar? Olha o Yang de onde não vem. Olha o frio. 7 anos. Desde os 29. Porque a mãe deve ter culpa com a questão do pai e botou o filho, a neta e a mulher e a nora, todo mundo junto para ela cuidar. A mãe está com deficiência de yin, de tanto dormir mal, que vira a noite trabalhando lá, muito doce, muito delicada, sem yang nenhum, botou o filho no colo e olha o que aconteceu. E ele diz assim para mim, se eu trabalhar, eu vou morrer. É o contrário, né? O que melhora e o que piora, muito cuidado. No início que eu percebi que ele ficou chateado quando eu falei de trabalho, eu esperei mais umas 5 consultas para a mocha me ajudar. Aí quando a mocha começou a levantar o yang, e no final, depois eu vou contar o que aconteceu, que foi muito legal esse quadro. Então, o que melhora e o que piora. Piora quando eu penso em trabalhar. Sério? Se eu pensar em trabalhar, eu tenho taquicardia. Por que o homem não consegue nem andar? Mas ele não sabe que a falta de energia que ele tem é a frustração de se sentir uma criança. Que a falta de yang para ele se levantar e fazer, porque ele teve energia para fazer uma filha, para ter relação. E ele não consegue ser um homem em casa, ele não consegue ser uma pessoa digna porque ele não paga as contas. Isso tudo faz mal, gente. Você acha que alguém que depende da mãe fica bem? Ninguém fica bem, porque parece que ela está ajudando, mas ela não sabe que está piorando o quadro dele. Então ele piora quando pensa em trabalho e melhora fazendo o quê? Olha o que a pessoa fica com calor. Todo mundo deveria trabalhar, né? Mas quando a pessoa não trabalha, ela gasta aquele calor e um monte de loucura, né? Então ele ficava aguardando. Eu falei, mostra pra mim esse negócio que você faz aí com suplemento. Aí ele tinha um tapoer assim, cheio de umas 30 divisórias, com pó disso, pó daquilo. E ele ficava, não, mandava mensagem pra mim, você acha que eu posso tomar maca peruana? E não sei. Cada dia era um nome diferente. Que ele não tinha nada pra fazer e ficava comprando essas coisas na feira, o dia inteiro. Até que um dia eu falei assim, você não vai tomar mais nada disso. Você vai parar de tomar isso. Você vai começar a comer. Você quer? Você pode falar com o seu médico que você decidiu comer. E ele pegou ali, ele começou a melhorar. Aí, por último, sintomas associados à queixa principal. Além da apatia, o que ele tinha? Diarreia, insônia, ansiedade, diarreia, suor espontâneo pela deficiência de Ti, às vezes gelado, e a maioria sem suar. Ele tinha anidrose e, às vezes, um suorzinho espontâneo. Anidrose por quê? Deficiência de sangue. Aqui na queixa principal, bem feita, vocês acham que ajuda a ver o yin, o yang, o ti, o sangue? Não ajuda? Então eu vou fechar aqui desse lado agora. 9 pilares do diagnóstico, tá bom? Suor, anidrose, frio, calor, tá aqui. Sede e fome, ausência de fome, mas ele tinha presença de sede. Por quê? Pelo calor e pela deficiência de... Ele tinha deficiência de yang, mas ele tinha também deficiência de sangue, pela cãibra, pela apatia. Então tinha um ressecamento do líquido, que dá a sede. Ressecamento de líquido. Então tinha presença de sede e ausência de fome. Micção e evacuação, diarreia, e a micção, abundante. Então, micção, ele tinha uma nictúria, urinando 3 vezes à noite, e a evacuação, ele tinha diarreia. Muito interessante, hein? Olha como é que o quadro fecha. Aqui eu tenho dor. Ele tinha dor aonde? Perna, travava.
lombar. Então ele travava, sentia dor. Por quê? Sangue, deficiência de sangue. Dor nas pernas, dor na cervical e às vezes dor de cabeça. Então uma dor intensa junto com a paralisia. E piorava com frio. Piorava a dor com frio, tá bom? Faltou humor, que é emoção, sono. Vamos lá, o que ele tinha no sono? Aí a pessoa fala, pô, eu vou ter calma, né? Tô com as contas pagas, estou tranquilo. Quando deitava à noite, conseguia dormir? Por quê? Ansiedade e deficiência de quem que aumenta de 1 às 3 da manhã? O que é produzido de 1 às 3? Sangue. Então a casa perde o sangue perde o seu lar. Incrível, né? A pessoa com as contas pagas não pode dormir, porque o calor, como é que o corpo cobra? O calor cobrando a aceleração ali devido à falta dessa tranquilidade. O sangue leva a energia para dentro. Então, aqui parece, ó, emoção e sono. Diz para mim, além da insônia, como é que ele era emocionalmente? Irritado. O que mais? Tem uma coisa mais importante. O que você faz com uma pessoa quando você ensina que ela não serve para nada? Que você ensina ela a ficar quieta, porque ela é fraca, ela precisa de ajuda, ela tem que ficar quieta, ela tem que ficar parada, ela não vai fazer nada porque ela está doente. Incapaz. O que mais? Frustração. É uma vítima. O que mais? O que aumenta na vítima? Ele era exatamente uma vítima. O que a vítima sente? Ela tem revolta. Revolta, que ela está certa e os outros estão errados. Assim que ele é. Aí ele falou assim, mas quem consegue trabalhar no mundo de hoje? Eu começava a criticar o mundo atual. Crítica. A deficiência de sangue, a pessoa é crítica, porque ela é dura. Pensa numa pessoa dura. Porque uma pessoa que leva a porrada da vida, ela fica flexível. Tentei num lugar, deu errado, fui para outro. Tentei no outro, não deu, deu outro. Não é assim? O que faz a gente aprender? Erros, frustrações. Aí as mães fazem o quê? Acaba com a pessoa. O que forma um mau caráter? Muito mais a proteção do que a dor do mundo. A dor do mundo ensina caminhos. Eu já atendi pelo menos umas 6 pessoas igual esse rapaz. Um perigo, porque a arrogância de quem não faz nada é assim, a vida é uma prisão e eu tô aqui para ficar longe dessa prisão, só tem louco aí fora. Então, muito perigoso. Então, arrogante, a emoção dele é extremamente ansioso, prepotente, ansiedade. A parte sexual, ele tem ereção e ele tinha uma relação às vezes meio com a areia. A ejaculação meio areia é ressecamento do rim. Não tem líquido, ejaculando uma ejaculação não muito rala, mas seca. O pulso 56 e a língua vocês estão vendo aqui. Olha as petequias. Então ele tem uma capacidade de centrar? É lúcido? A bífida. Uma pessoa que tem a língua bífida assim, umidade, ó, ficando amarela com ressecamento no rim, ansiedade, a língua bífida. Então você fala, a pessoa não entende direito o que você está falando, porque a interpretação está fraca. Então, se você vê uma língua assim, a pessoa acha que ela está certa. Ele está parado, a mãe tem que trabalhar, ele está doente. Então, o que a gente vai fazer? Eu oriento que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar o que ele tem de melhor. Tem que se sentir o cara tocado e ver que ele não é nada daquele negócio que estão falando. Esse é tratamento do Shen. Você tem que a primeira coisa que vocês vão tratar é o Shen, né? Nada de moxa. A moxa vai para casa. Mas ali no Shen, eu falei assim, pô, eu estou impressionada, foi o que eu fiz com ele, tá? Eu estou impressionada com a pessoa que você é. Não pode ser mentira, tá? Como que você é inteligente? Aí ele... Eu? É inteligente mesmo, porque quem está fazendo o homem ficar doente assim é proteção, mas é uma pessoa inteligente. Como que você pode... Imagina você trabalhando. Quantas pessoas você pode ajudar? Há muito tempo eu não vejo uma pessoa tão inteligente. Aí ele começou a se arrumar mais. Ele começou a vir diferente para a consulta. E aí eu falei assim para ele, é incrível que sua filha vai ficar encantada. Imagina a sua filha agora com 15 anos, com 20. Você tem que pegar a pessoa, gente, no melhor dela e fazer ela sonhar. E vendo, pô, meu pai me deu exemplo de vida. Que orgulho eu tenho do meu pai. Visualiza isso agora. Aí ele começou a chorar. Que cara que você é. Que maravilha.
E você vai trabalhar, não importa. Para ele começou a ver trabalho de qualquer coisa. Não importa o que você vai trabalhar, você vai pegar o gosto de sair de casa, vai dirigir Uber, vai varrer algum lugar, o que você quiser. E depois você estuda e vai mudar de área. Vamos fazer esse acordo? Ele falou, vamos. E conseguiu um trabalho. Ele trabalhou em 3 lugares aqui no Rio. Ó. Pegou um carro e voltou para São Paulo e seguiu trabalhando lá. Em 2 meses e meio ele foi embora. Engordou 5 quilos, parou de tomar os suplementos todos, fez mocha em casa, mas a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para ele que ele era uma pessoa importante. Então, o tratamento para ele foi tonificar o sangue, foi tonificar o yang do baço e o yang do rim. Mas tudo só começou depois dele resolver se cuidar. Então, assim, não tenta circular uma pessoa vazia, mocha todo dia. A síndrome deficiência de sangue, que dava paralisia, principalmente pensando no trabalho. Aí passou isso aqui, deficiência de yang, passou a diarreia. Ó, o que acontece com a diarreia? Ele perde o quê? Substâncias que eram para virar corpo, pele, raciocínio, vai tudo embora nas fezes, gente. Diarreia é péssimo, a pessoa deixa de ter coragem por causa da diarreia. Porque o vurruá mandando aqueles alimentos embora nas fezes, deixa de virar alegria, sangue. Então ele melhorou depois que ele fez 7 dias diários ali de mocha. Tratamento para casa. Vamos lá, vai tonificar a energia. VC6. Ó, esse aqui é o ponto que mais circula energia e sangue, que é o Yang Min. Eu dei para ele em casa esse mais esse aqui, ó, IG11. Ele fazia IG11 e A36 para levantar a força vital, porque isso aqui dá doença autoimune, se cair o Yang Min. Então é muito bom fazer mocha aqui, 10 e 10 minutos. Aí ele começou a ingerir carne, que ele não comia carne, feijão, canja, ovo todo dia de manhã, papa de arroz, cenoura cozida, não comia nada disso. Papa de arroz de manhã para tonificar o baço. Arroz, cebolinha, cenoura com azeite. Todo dia de manhã. Aí eu usei o Back Shu aqui nele, alternei o 17 mais o 20 e alternava também o 23 mais o 15, que ele estava sem energia no coração. Aqui foram tratamentos alternados também. Água do coração, que é o coração 3, por essa deficiência do rim, eu usava com VC4 e aqui o 23 e mais o 15 também, tá? Sempre assim, ó, Back Shu e os pontos da frente.